Mulheres fortes ou uma solidão invisível? Hoje nós vamos falar de um assunto super polêmico aí das redes sociais, que eu acabei postando lá no meu Instagram um vídeo e que trouxe um assunto extremamente polêmico, que é uma mulher carregando uma máquina de lavar roupa nas costas. Será que isso é possível? Será mesmo que carregar uma máquina é sinônimo de força ou apenas a gente só está mostrando um autoabandono? Então hoje vamos fazer essa grande análise para você. No primeiro aqui, eu quero que o editor aí coloque na imagem total aí, pode me tirar aí do fundo essas duas imagens. E eu quero que você reflita alguns segundos sobre elas e o que elas te representam para você. Pensou aí? O que te traz? São dois guerreiros, certo? E eles te trazem o quê? Uma força, algo intrinsecamente que mostra agressão, que mostra muita agilidade, guerra. Sentiu aí? Agora nós vamos trazer para você dois aspectos sobre essa energia. Por quê? Porque você sabe que todo comportamento, toda emoção, toda frequência vai gerar algo no seu inconsciente. E essa aqui é a ideia. E agora nós vamos o quê? Analisar um pouquinho o que seria aí na nossa questão de ótica, o que é um guerreiro bom, útil, uma energia boa, útil e uma energia não tão boa. Podemos dizer que é uma energia mais adoecida. E nós fazemos isso todos os dias em nossas vidas. Então eu trouxe aqui para você duas análises do que é um guerreiro saudável e o que é um guerreiro em desequilíbrio. Eu tô trazendo esses dois conceitos iniciais para que fique mais claro para você tudo aquilo que a gente vai analisar e vamos ponderar aqui nessa nossa aula de hoje. Mas antes disso, eu quero já que você curta aqui o meu canal, comenta aqui nos comentários se você acha que você tem essa energia da guerra, do guerreiro, se você é aquela pessoa que sai para enfrentar os obstáculos, se você tem ela e se você acha que ela tá boa ou não tá, tá bom? Guerreiro saudável. O que é os comportamentos de um guerreiro saudável? Olha lá. Força com propósito. Então, ter força é bom, mas se não for com o mínimo de propósito, já adoeceu. Fica aí, guarda isso na caixinha. Coragem consciente. Então, se você enfrenta os seus medos com sabedoria, top. Mas se você só vai lá na base da loucura, isso pode ser um problema. Liderança protetora. Se você é uma pessoa que guia e traz referência sem precisar oprimir, tá tudo certo. Ação estratégica, move-se com foco e clareza, sem impulsividade. Lembrando que a impulsividade sem a dosagem certa, inclusive é até um sintoma dos TDAHs. Autoafirmação saudável, então saber o que é e como defender a sua integridade. Presença sólida, inspira confiança sem precisar dominar. Limite saudável, protege seu espaço e dos outros com muita honra. Honra e lealdade, age com ética, protege quem ama e honra acordos. Canaliza a raiva para o bem. Essa, para mim, é uma das principais características e é a primeira que se descontrola, porque é uma emoção. Usa-se o fogo interior para lutar com justiça. Então, aqui a gente fala da emoção predominante, que sempre será a raiva. Se você não tiver raiva, dificilmente você vai sair para a guerra. Só que a raiva, ela é transformada em determinação com coragem. Perfeito? E relação com os outros, coopera, protege, sustenta sem precisar competir, atrai confiança e respeito sem força. Isso é a ideia do arquétipo do guerreiro saudável. Agora vamos olhar ele de uma maneira não tão saudável assim, já com uma ideia mais adoecida. Então olha só, raiva explosiva ou contida, então usa a raiva com escudo ou arma sem direção. Hipercontrole, quer controlar tudo e a todos para se sentir seguro. Consegue se enxergar aí um pouquinho? Orgulho tóxico, não pede ajuda, sente vergonha de parecer vulnerável. Isolamento emocional, afasta-se por medo de ser ferido ou diminuído. Guerra constante, sempre tá procurando uma guerra, um inimigo, um desafio para se sentir, poderoso. Guerra, ação impulsiva, age sem pensar, ferindo a si e os outros. Isso aí é complicado.
Confusão entre força e dureza. Acredita que ser duro é ser forte. Isso é um ponto, olha que finura de comportamento. Medo de perder o comando. Então ele não delega, não confia e o que acontece? Se sobrecarrega. Acho que eu conheço gente assim. Autossuficiência destrutiva. Faz tudo sozinho para provar o seu valor. Eu acho que eu conheço mais gente com características distorcidas desse guerreiro desequilibrado do que do outro, para dizer a verdade. Emoção dominante continua sendo a raiva. Só que como não é uma raiva desenvolvida, que a pessoa saiba lidar com ela, transformar para algo bom, então é uma raiva que não está integrada e gera medo e é disfarçado de valentia, tá certo? Ó, relação com os outros, compete, domina e se isola. Sente que precisa provar algo o tempo todo. Veja se você conhece alguém assim, quantos comportamentos desse você tem, tica, 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 e me conta aqui nos comentários. E aí nós entendemos isso, certo? Pensamos sobre isso. Vamos começar agora as nossas análises. Então eu vou mostrar para vocês agora o vídeo que eu coloquei lá no meu Instagram. Então se você quiser, inclusive, vou deixar aqui na legenda lá o link para vocês acessarem. Se você não me segue lá, começa a me seguir também. Que eu fiz um react, inclusive, até achei muito estranho a postura que eu vou mostrar para vocês agora. É uma mulher carregando uma máquina de lavar roupa, gente. E não é qualquer máquina de lavar roupa, é uma máquina de lavar roupa que tem cara dessas máquinas lava e seca. Quando eu fui olhar isso, eu me questionei, será que realmente uma mulher conseguiria carregar uma máquina de lavar roupa dessas? Eu, inclusive, em casa, fui lá tentar pegar minha máquina de lavar roupa. Eu não consigo tirar ela do chão. Eu pedi pro meu filho, que tem 14 anos, mas pesa 75 quilos, eu peso 55. Então, uma máquina dessa tem quase 60 quilos ou mais. Ele também não conseguiu tirar ela do chão. Então, não é tão absurdo assim a gente achar que é um absurdo esse tipo de coisa. E eu acredito que se tiver alguma mulher, talvez a Graciane Barbosa consiga, porque ela treina todos os dias, ou uma atleta, ou uma pessoa que treina, pega muito peso todos os dias na academia, tem realmente uma capacidade muscular ali acima da média, vai conseguir pegar uma máquina de lavar roupa aí em torno dos seus 60, 70 quilos. E carregar, inclusive, subindo uma incrível de uma escada no metrô ainda. Então, assim, é um fato irreal, né? Inclusive ali, conversando com o ChatGPT, entendi, pesquisando, que talvez isso aqui nem seja uma realidade de fato, tá? Seja esses vídeos de comédias da Europa, ou que seja trazendo ali alguma comoção social. Porém, poderíamos até entender que é uma brincadeira, é um divertimento. Mas na hora que a gente faz um vídeo desse e escreve ali, talvez, o quanto nós ficamos chocados em ver uma realidade dessa, nós temos o quê? Os comentários, que isso é o que me trouxe uma motivação essencial para falar sobre isso na nossa análise de hoje. E aí, algumas pessoas escreveram assim no meu vídeo: sim, mulher também tem força. Aí eu falei, cara, mas é uma máquina de lavar roupa. E aí escreveram embaixo que tudo bem, não é indicado carregar, mas não quer dizer que não seja proibido. Então, né? Eu acho que você está viajando demais. Eu já vi a minha mãe carregando uma máquina de lavar roupa sozinha. E sim, ela é uma mulher. Aí não o bastante, porque eu sou desse tipo de pessoa, fui buscar aonde era o vídeo inicial aqui. E aí eu vi que era um perfil, né, de psicologia, e tinha mais de 1 milhão de visualizações e nem sei quantos mil comentários lá. E aí eu printei e trouxe pra vocês, porque a gente é bom analisar o que as pessoas estão falando sobre algo que é tão inusitado. E aí a pessoa falou assim: não tenho paciência para pedir ajuda, fazendo sozinha me estresso menos. Então eu, muitas vezes, tudo sozinha. Misericórdia, essa máquina pesa muito. Eu mesma, pois sou eu aqui. Eu quero, eu posso. Eu não incomodo ninguém em nada. Faço sozinha. Não quero depois estar ouvindo. Eu te ajudei, você... Muitas vezes a gente até pede ajuda, mas ela nunca vem. Por isso chega um momento que o melhor é fazer tudo sozinha. Sei que vou fazer sozinha mesmo, melhor nem pedir ajuda. A questão não é preferir,
é não ter outra opção. Triste, né? Quando eu olho esses comentários, quando eu olho toda essa atmosfera, isso me traz muitas bases de análise para a gente entender como tá aí a saúde feminina e masculina das pessoas e de uma sociedade inteira. E aí eu fiz o quê? Trouxe para você cada situaçãozinha desses comentários, o que isso pode estar representando. Porque caso você tenha esse mesmo pensamento, essa mesma conduta na sua vida, posso te dizer, acenda um sinalzinho vermelho, porque você realmente está precisando de ajuda. Seja psicológica, seja terapêutica, seja quântica, seja energética, seja dentro da medicina chinesa, seja onde que for, constelação familiar, com certeza você pode melhorar ainda mais os seus comportamentos, as suas emoções, a maneira como você pensa, para que você possa evoluir na sua vida, ok? Então vamos lá. Faço tudo sozinha, não quero depois tá ouvindo, eu te ajudei. O que isso representa? O seu pensamento já traz o quê? A ajuda vem com cobrança. Sinal que você desconfia e tem medo da manipulação. E rejeita apoio e, consequentemente, gera uma sobrecarga em você. Então, realmente, esse tipo de frequência, a única coisa que vai fazer é atrair pessoas que ajam sempre da mesma maneira. Lembrando que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente frequenta, consequentemente, a nossa realidade será o nosso espelho, ok? Eu não incomodo ninguém, em nada, não peço, gosto de pedir ajuda. Então, o que é? Qual que é o tipo de pensamento que significa? Eu sou um peso. Qual que é a emoção? Culpa, vergonha de precisar. E é o comportamento que você tem, você se cala, você se isola e finge autossuficiência. Muitas vezes a gente até pede ajuda, mas ela nunca vem. Pensamento, ninguém se importa com você. Emoção, frustração, tristeza e abandono. Comportamento, desiste de confiar e assume tudo. Outra frase, a questão não é preferir, é ter outra opção. Seu pensamento, eu nunca tive escolha. Emoção, ressentimento e cansaço. Comportamento, fecha-se para todo mundo, endurece, autossuficiência por defesa. Sei que vou fazer sozinha, então é melhor nem pedir. Pensamento, se eu pedir, vou me frustrar. Emoção, dor antecipada, defesa emocional. Comportamento, autossabotagem afetiva. E por último, nem muito menos importante, eu quero, eu posso. Pensamento, se eu mostrar força, ninguém me fere. Emoção, ansiedade, orgulho como armadura. Comportamento, masculinização energética, negação de acolhimento. Então o que isso traz pra gente? Que por trás de cada mulher que faz tudo sozinha, existe uma história de ausência. Mas ninguém nasceu para carregar o mundo inteiro no seu próprio colo. Olha só que cada pensamento, cada fala dessa traz de realidade para essas pessoas. E eu tenho certeza absoluta que todas elas, em algum nível, em algum grau, e eu me coloco dentro desse grau, sofremos com esse tipo de coisa em nossas vidas. E é por isso que hoje em dia eu não carrego mais nem a sacola do supermercado se tiver um homem na minha presença. Essa é a grande realidade. Então vamos lá, vamos começar agora a olhar um pouquinho mais fundo e para entender um pouquinho mais do que tudo isso quer dizer dentro das energias femininas e masculinas. Nós já entendemos aqui que sim, que existe um excesso de masculino, um feminino extremamente adoecido, todas aquelas frases, todos aqueles sentimentos de culpa, todos aqueles sentimentos de frustração, até mesmo de arrependimento, de você não querer, né, ter que se arrepender, não querer ter que contar com ninguém. Isso é muito triste. E eu já tive nesse lugar, para dizer a verdade. Já fui muito assim. Graças a Deus, fui evoluindo, fui melhorando os meus comportamentos. Eu não vou trazer aqui a cereja do bolo ainda, mas fui melhorando alguns relacionamentos na minha vida que são essenciais para que você consiga, sim, sair dessa, mesmo que algumas pessoas não estejam mais na sua vida, você ainda pode conseguir melhorar isso.
Então vamos lá. Quando o exagero da força revela um pedido de ajuda. E sim, gente, quando a gente está, e isso que é a parte mais triste, quando a gente está num processo de autossabotagem, onde a gente acha que a gente pode tudo sozinho e a gente não precisa de ninguém, a única coisa que a gente tá falando dentro da gente é: me sinto sozinha e preciso de ajuda e não tenho ninguém para pedir. E por conta disso, farei tudo do meu jeito, porque eu só nesse mundo. E isso é tão triste. Você não ter ninguém num momento de dificuldade na vida para catar o telefone e pedir ajuda pro próximo, porque você não tem com quem ninguém contar. A gente precisa rever esses conceitos. Precisamos muito mesmo. Então, isso só mostra que você tem uma força aparente, que é uma mulher, uma pessoa. A maioria das vezes é a mulher, tá? Na verdade, é a mulher que se põe nesse lugar. Dificilmente o homem terá isso. Porque o homem, ele é a energia da ação. E a mulher é a energia da reação, da receptividade. Então, nós precisamos receber. O homem precisa agir. Então, o homem, ele não tem, por mais que ele tenha um processo de abandono dentro da vida dele, vai exercer de outras maneiras. Na mulher, quando ela tem um abandono, ela exerce desta maneira. Essa que é a grande questão. Então, quando a gente tem esse processo, nós vamos ficando cada vez mais ressentidas. Eu acho que é uma das emoções mais claras que traz dentro desse processo todo do abandono é o ressentimento. Nós vamos ficando ressentidas, magoadas, entristecidas, porque realmente essa é uma das emoções do feminino quando ele tá machucado, quando ele tá intrínseco e ele tá entristecido. A tristeza é a emoção do feminino que é exalada quando ela se machuca. A mágoa, o ressentimento, a tristeza, a depressão, nada mais é do que essa mesma energia andadas de maneiras mais profundas e com intensidades diferentes. Então, é uma mulher que carrega peso sozinha para tentar demonstrar força, e eu já fui assim. Realidade escondida. O que parece força pode ser muitas vezes um profundo sentimento de abandono, como eu falei, e o verdadeiro peso não é esse eletrodoméstico, mas sim a questão sentimental que traz dentro da pessoa. A mulher, com esse padrão todo, é uma mulher que sofre com solidão, que sofre com abandono e 99% das vezes ela não tem ninguém para quem pedir. E quem é responsável por isso? Vamos se perguntar. Quem que é responsável por essa situação? E eu vou te contar. Nada mais é do que a energia paterna. A energia paterna, ela é responsável 300.000% por isso. Primeiro porque é a energia masculina, tá, gente? É a representação da energia masculina no nosso ecossistema de dualidades em que vivemos aqui, nesse plano aqui dual, onde a gente vive entre dia e noite e não tem como a gente fugir disso. Por mais que a gente possa não acreditar, não tem como não ser real. Até porque todo o nosso ecossistema onde a gente vive, dentro dessa realidade, funciona por um sistema binário, funciona até a tecnologia, funciona por essa programação que nós vivemos, onde você tem a energia Yang, onde a gente tem a energia Yin. E a minha ideia, inclusive, em fazer esses vídeos, é trazer perspectiva e abrir a mente das pessoas para que elas entendam que tudo funciona dessa maneira, independentemente do quanto você acredita ou quanto você não acredita. Isso está acontecendo na sua vida, isso vai repetir e vai repetir em diversas vezes diferentes, ou até mesmo de maneiras iguais, com contextos e fatos novos em sua vida, tá certo? E a nossa única função aqui é entender isso e ver como a gente consegue fazer para evoluir, para tentar melhorar um pouquinho a tua qualidade de vida. Inclusive, as doenças, todas elas, tá bom? Eu disse todas, acontecem a partir dessa mesma perspectiva. Não é à toa que a medicina chinesa, a medicina oriental, medicina indiana, todas elas vão entender dessa mesma maneira. Então, sim, uma mulher ferida, uma mulher abandonada, 100% da culpa é por conta da sua energia paterna. Ou porque ele era muito forte e te inspirava e você queria ser igual a ele, ou porque você não o teve e você precisou ser essa energia para você minimamente ter força para sobreviver, tá certo? Ou uma ou outra. Eu sempre falo isso aqui. Para mim, esses são o princípio primordial da vida. Ou você repete ou você repele a energia. Não tem outra opção.
Não tem a opção intermediária de você agir, só quando ela estiver realmente num equilíbrio. Ou você vai, tiver em excesso, ou você vai repelir, ou você vai se tornar a bendita da energia. E quando está na deficiência, é a mesma situação. Então, por isso que é tão importante a energia do pai e a energia da mãe, pelo menos nos 3 primeiros setênios da vida da gente, porque é onde fica todos os imprints, todas as nossas crenças que a gente chama, tudo aquilo que está na nossa memória e as nossas repetições comportamentais. Isso a psicologia fala, a neurociência fala, a física quântica também hoje traz um pouco disso. Enfim, a gente vai estudar comportamento, vai estudar o que for, todos eles vão chegar no processo de observação nesses mesmos sentidos. E todos eles vão andar por caminhos próximos, muitas vezes em paralelo, no final das contas vão desaguar todos eles na mesma situação, nas mesmas ideias e no mesmo conceito final, tá certo? Então sim, a energia paterna é a principal responsável por todos esses desgastes comportamentais que nós temos hoje em dia. Então se você precisar, se você quiser, se você puder, vá se reconciliar com seu pai. Nada melhor do que poder ter para quem ligar num momento difícil. E se seu papai não é mais vivo, ainda assim há jeito de você se reconciliar com essa energia, principalmente porque os aspectos emocionais e mentais, principalmente, são conectados em relação a isso. E por que eu tô falando isso? Até porque a neurociência, a física quântica, todas essas ciências, né, que eu posso chamar assim, eu acredito muito que são ciências, porque sempre estão no processo de observação e definindo aí novas teorias, novas análises e como as coisas se comportam, a gente consegue entender que os nossos comportamentos são baseados através de um padrão de repetição. Então, nós vamos sempre estar construindo novos comportamentos a partir de como a gente pensa, a partir daquilo como a gente tem de emoção. Então, você trabalhar esses princípios baseando-se em alguma coisa faz com que você tenha um direcionamento maior. Então, por exemplo, se você for pegar algumas linhagens aí, ultimamente eu estou estudando a Elaine Orives, que estou estudando ela, as técnicas dela que são incríveis, inclusive, o que nada mais ela está fazendo? A partir de um processo de repetição, ela vai elevando o seu processo vibracional. Então ela vai te ensinando a perdoar, ensinando a parar de ter culpa, ensinando a parar de ter vergonha, ensinando a parar de ter raiva, de ter vingança nos seus pensamentos e tentando ali desenvolver em você, na gente, melhores pensamentos de alegria, de prosperidade, de abundância. Para quê? A partir dessa repetição, porque a ideia é que você faça todos os dias as técnicas, a partir de uma nova repetição, você consiga ali desenvolver novos padrões comportamentais em sua vida, já que os seus comportamentos nada mais são do que um resultado da maneira como você pensa, da maneira como você sente, e aí você vai estar agindo. E esse princípio que eu tô falando nem é um princípio fora da caixinha, é um princípio que a própria psicologia e todo mundo sabe, já é uma coisa já pré-estabelecida em nossa sociedade, que um pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. E aí o que eu tô falando pra você? Quais são as emoções do Yang? Quais são as emoções do Yin? Quais são os pensamentos do masculino? Quais são os pensamentos do feminino? Logicamente, quais são os comportamentos de um, quais são os comportamentos do outro? Porque aí fica muito mais fácil de você entender o que eu preciso melhorar, tá? Mas no que exatamente, tá? O que eu tenho que fazer exatamente para melhorar a minha energia feminina? Qual comportamento eu preciso desenvolver? É na aparência física? É nas emoções? É na maneira como eu penso? Qual comportamento ainda não está tão adequado que eu gostaria de ter? E aí aqui cria-se o quê? Um mapa comportamental, emocional e mental, para que você consiga ali, todos os dias melhorar a sua vida, tá certo? Então, além de tudo, a gente está fazendo o quê? Melhorando essas dores internas, reprogramando a sua energia, já até trouxe um spoiler dessas palavras, e tirando esses vícios comportamentais. Inclusive, até a maneira de gesticular, mexer as mãos, mexer no cabelo, se portar, trazer mais conceitos, tudo isso influencia, tá certo? Aqui, eu trago pra gente entender
reforçando, né, o nosso entendimento, porque acredito que você está nesse canal, está vendo esse vídeo, já deve me conhecer aí, já deve ter assistido algum outro vídeo, mas não custa nada a gente reforçar esses principais conceitos. O que é o Yang em excesso? Então é uma ação constante, esforço constante, racionalidade em demasia, rigidez, independência excessiva. E o que é o Yin na falta? Não sabe receber, não sabe acolher, não sabe ser acolhida, não tem suavidade, ausência de confiança e não sabe aquela palavrinha mágica que muitos aqui eu já vi, não tem capacidade de esperar, não tem a bendita virtude chamada paciência. E vou te falar, a paciência, ela é algo que precisa ser treinada, precisa ser trabalhada. Não nasce com a gente. Aliás, a paciência que a gente nasce, ao longo das nossas trajetórias, a gente perde. Essa que é a real. A gente perde a paciência. Então é uma coisa que a gente precisa o quê? Estar em constante desenvolvimento. E eu acredito muito que a realidade que é construída na nossa vida, ela é para ficar testando a gente dentro dos nossos processos energéticos. Então, por exemplo, se você não consegue desenvolver a paciência de maneira intencional, de maneira proposital, de você falar, não, eu vou ser paciente, eu vou aguardar, isso aqui, o que a vida faz? Ela te coloca dentro de uma realidade onde obrigatoriamente você vai ter que fazer o quê? Ter paciência. Então não é mais fácil já aprender a desenvolver ao longo do tempo com alguns comportamentos, alguns processos, para que você não precise passar por realidades onde testa você? É isso. E aí, eu trago aqui, inclusive, a ideia do que acontece como consequências, tá? Então, a pessoa vive o quê? Numa ilusão, ela não pede ajuda, rejeita a vulnerabilidade, acha que a vulnerabilidade é um problema, e eu já vi, nossa, eu vejo isso, inclusive, toda vez que eu vejo uma mulher com excesso de yang lá nas cucuias, as falas das pessoas, elas são sempre ofendendo a vulnerabilidade, como se a vulnerabilidade não servisse para nada. E a gente entende que a vulnerabilidade é uma das forças mais poderosas que existem se você souber usar ao seu favor. Confunde força com dureza, e uma mulher no excesso do yang é uma mulher que tem o seu yin aí totalmente adoecido. Então agora eu vou trazer um pouquinho para você o que acontece aí quando a gente tem esse arquétipo do guerreiro e temos aí os nossos excessos e o que isso pode acontecer conosco, tá? Com a nossa vida, com o nosso corpo. Então, a gente já entende que há um desequilíbrio, há já um excesso aí de yang, tá? E todas as patologias e tudo aquilo que está envolvida vai acontecer. Então, você vai ter momentos de raiva, descontrole emocional, a gente chama dentro da medicina chinesa a labilidade emocional, que é quando você tem picos emocionais. Uma hora tá com raiva, outra hora tá chorando, outra hora tá triste, outra hora tá preocupada, outra hora tá feliz, tá pulando de alegria. Você vai tendo labilidades emocionais. Provavelmente, a gente chama que o fígado, né, tá envolvido aí, por isso que tem esses tipos de sintomas. Temos uma rigidez muito grande, uma impaciência aí, muito forte. Estamos sempre numa necessidade de resolver tudo, sempre de provar o nosso valor, sempre de dizer nós somos, pode falar palavrão aqui? Nós somos Temos sempre a necessidade, o quê? Não podemos se sentir inúteis nunca, então a gente nunca para, sempre estamos ocupadas com alguma coisa. Se é assim, agenda louca, se você não estiver fazendo alguma coisa útil, você está se culpando e aí gera uma sobrecarga ainda maior. E claro, o seu corpo vai começar a dar sinais com problemas uterinos e sempre os relacionamentos irão te sobrecarregar. Mas eu tô aqui para dizer para você, tem uma solução, tem algo que você possa fazer para resolver esse grande problema. Existe uma maneira, assim, de você se reconectar, tanto com essa energia feminina, quanto como equilibrar a sua energia masculina, se conectar aí com as ideias da ancestralidade, trazer uma libertação para as suas conexões energéticas. Eu escrevi aqui 3 palavrinhas que trazem ali alguma reconexão com esse processo, que é o terno, que é o eterno, que é o
paterno, que sempre trazem esse processo de ternura na nossa vida, e isso é o que vai realmente reconectar a nossa energia feminina. O terno, né, a ternura, ele é uma das principais emoções que eu acredito que faz com que reacenda o feminino, até porque o materno também está envolvido dentro dessas palavras, tá? Então, quando a gente traz o terno dentro da nossa concepção emocional, ele é umas questões. Quanto de ternura você tem dentro de você? Quando você olha algo, um cachorrinho, um bebezinho, uma coisinha fofa, o quanto você olha e consegue sentir essa emoção. É ali, é essa visão, é essa emoção que realmente vai te conectar. Quanto mais momentos de ternura você tiver em sua vida, mais você vai poder conseguir se reconectar com o seu feminino. Eu trouxe 2 outras imagens, tá? Para mostrar outras coisas que são importantes aqui, que são, coloca aí na tela, edição, só as imagens, me tira daqui, que eu quero que vocês também, novamente, aí por alguns segundos, olhem e nós vamos daqui a pouco analisar aí o que isso demonstra em nossas vidas. É um pai com uma criança, com uma menininha. E aí eu trago para você o que as conexões paternas que têm uma boa relação geram de comportamentos positivos. E é isso que a gente tem que buscar dentro da nossa relação com a energia paterna. A Viviane, não tenho mais pai. Não interessa. Busque dentro das suas memórias, busque dentro de você essas conexões. Se em algum momento o seu pai te trouxe isso, e se ele não trouxe, pense ele trazendo para você. Lembre, nós não temos aqui um tempo de passado, presente e futuro. A nossa realidade, nós que criamos. Então você consegue, a partir de memórias cocriadas, memórias construídas, até mesmo melhorar as suas conexões, tá certo? Então vamos lá, ó. Pensamentos saudáveis. Eu posso contar com alguém, sou protegida e ainda assim sou livre. Ser feminina é seguro. Mereço ser bem tratada. Isso são pensamentos de um feminino em relação ao masculino saudável, a um pai. Presença de pai saudavelmente, tá? Emoções nutridas. Segurança e confiança. Calma interior, é uma pessoa que não é tão estressada, brava, sabe sim? Alegria leve, gratidão pela presença do masculino. Toda vez que você tem uma situação onde precisa do masculino, como é que você reage a isso? Isso é uma das coisas tão poderosas. Por exemplo, quando eu estou em um ambiente e tem algo que precisa fazer força, seja carregar alguma coisa, seja subir em cima de uma escada, e tem um masculino presente, e esse masculino toma a ação de fazer, você olha e fala, nossa, graças a Deus tem um masculino aqui para fazer isso. Você é grata por esse momento, olha para o masculino e diz, eu podia estar fazendo isso também. Como é que você reage a essa sensação? Como é que você reage à presença do masculino na sua vida? Fica essa indagação, hein? Comportamentos equilibrados, hein? Aceita ajuda com naturalidade, que eu acabei de dizer. Estabelece limites com ternura, sem ser grossa ou ser ríspida. Faz escolhas saudáveis nos seus relacionamentos. Isso é algo que a gente precisa aprender muito, tá? Me coloco aí dentro desse meio também. Entrega-se sem perder a sua identidade. Então você tem capacidade de fazer uma boa escolha, fazer uma entrega saudável sem ter o excesso da dependência emocional. Todos aqui estamos aqui sempre aprendendo a construir esses comportamentos que diria que seriam o mais equilibrado para uma vida saudável. É claro que ter tudo isso dentro de um contexto de uma vida, principalmente aqui no Brasil, social, é lógico que é difícil. Não estou dizendo que você precisa ter todos os tiques, mas talvez você se apoiar em pelo menos alguns e ver o que você precisa melhorar para trazer mais saúde para você. Ok? Então sim, um pai saudável pode sim transformar a vida de uma filha para ela não precisar ser tão guerreira nessa nossa sociedade. Então quando a gente consegue todo esse processo de transformação interno, e eu falo para vocês, passei muitos anos da minha vida brigada com meu pai,
tá? Obrigada, assim, obrigada mesmo, de não se falar, de termos, assim, uma rixa muito grande. Isso me trouxe muitos prejuízos na minha vida. E depois, conforme eu fui estudando e eu fui entendendo a necessidade e a importância de ter meu pai na minha vida de maneira benéfica, na mesma hora, assim, tipo, que nem jogo de videogame. Lá, papum, aperta ABC, vamos resolver essa treta. E fui lá, resolvi, sentei pra conversar, falei o que precisava falar e a gente se entendeu. E hoje nós temos uma relação super saudável. Até dá vontade de dar uma choradinha aqui. Pai, te amo. Beijo. Muito obrigada, inclusive, por ser esse pai maravilhoso. Mas hoje eu ainda preciso trabalhar muito a minha energia masculina, porque não só trabalhei tanto essa parte de me reconectar de novo com a energia, que hoje eu olho com tanto orgulho que quero ser ele. Então hoje eu preciso muito, além disso, sempre estar o quê? Equilibrando, trazendo para baixo. Por quê? Senão eu vou passar 15 horas trabalhando. Por quê? Porque eu olho ele quando ele trabalhava 15 horas de vida e eu sinto tanto orgulho que muitas vezes quero estar no lugar dele. E aí a gente sempre tem que estar trabalhando. Entenda que nós somos seres humanos cheios de falha, cheios de necessidades de evolução. E é por isso que a importância da gente entender como as coisas funcionam traz um nível de autoconhecimento pra gente, para que a gente não sofra nesses lugares. Então, será mesmo que eu preciso trabalhar 15 horas da minha vida para poder ter resultado? Será que não é por conta disso que às vezes o resultado não chega na nossa vida? Então, a gente sempre tem que estar, se observando, se trazendo esse autoconhecimento, entendendo, será que não é a hora de parar? Então, sim, no momento que eu entendo que a minha energia masculina ela é excessiva, então eu vou buscar mais momentos de meditação, mais momentos de yin, mais momentos do meu feminino. Para quê? Para trazer mais equilíbrio para esses momentos. Não é que você vai deixar de ser quem você é, mas você vai construir uma pessoa ainda melhor do que você possa ser. Entende como é que funciona esse processo de autoconhecimento? Então sim, as energias, elas, se você não prestar atenção, ela transcende em vários níveis. Então não adiantou só eu ir lá resolver a minha vida com meu pai. Eu preciso ir lá resolver a vida com meu pai, entender como eu enxergo essa energia, entender inclusive como ela me afeta, e aí eu vou trazendo em vários níveis ali, uma sedação, uma tonificação, como a gente pode dizer dentro como da medicina chinesa, tá? Então eu consigo sempre tá trazendo um renascimento, sempre tá trazendo um peso diferente, sempre tá trazendo um novo espaço para minha realidade. Então eu faço com que eu possa me transformar numa nova pessoa todos os dias, todas as horas, inclusive na própria ancestralidade. Porque se eu trouxer aqui mais histórias da minha vida, eu vou te dizer, minha avó era uma pessoa com a minha avó da energia masculina, da mãe do meu pai, era uma mulher extremamente masculinizada, que mandava em tudo. Então a gente começa a olhar para a ancestralidade e começa a entender de onde vêm os comportamentos. Então no momento que eu me curo, no momento que eu trago sabedoria para as minhas energias, para os meus comportamentos, para as minhas emoções, eu não estou só me curando, eu estou curando uma série de energias que a gente hoje fala até que são os DNAs. Então, não só de mim para frente, como deu aqui para trás, também estou trazendo um processo de cura. Não só a medicina chinesa, mas a própria constelação familiar, Jung e a neurociência, a quântica, já entende que existe esse entrelaçamento energético, quântico ou o que seja, que faz com que a cada vez que eu trago uma nova construção minha, eu estou curando os meus passados, eu estou curando o meu futuro, eu estou curando tudo aquilo que está em mim de alguma maneira entrelaçado. Inclusive no momento que você se ajuda, você ajuda seu filho, você ajuda seu marido, porque eles de alguma maneira também estão sendo curados, os seus próprios pais. No momento que você se cura, você cura todos que estão à sua volta. Então a importância da gente começar a entender mais profundamente sobre isso é que, imagina, eu tenho quantos entrelaçamentos? Então, no momento em que eu me curo, olha quantas pessoas se reverberam dessa cura. Então, a gente não está fazendo um processo de cura só para a gente. A gente faz um processo de cura para uma sociedade, para uma atmosfera mundial. Veja o quão poderoso isso pode se tornar. Então, quando a gente fala que isso são chamados, é exatamente por conta disso. Então, sim,
vá se curar, vá curar suas energias maternas, vá curar suas energias paternas. E aqui eu só trouxe, sim, uma visão paternalista da sua energia masculina, mas sim, a gente poderia olhar tudo isso aqui voltado para a mãe, que também tem ali, ó, uns 500% de responsabilidades também em relação a toda essa construção energética. Tá certo? Se você ainda não baixou o meu e-book, aqui deve ter um QR Code para você baixar ou não, ou pode também ter aqui, ó, um link para você fazer isso, ou se você ainda tiver dificuldade, pode ir lá no meu Instagram, que tem um link na bio também, tá certo? E se você não me segue lá ainda, bora lá me seguir no Instagram, que eu sempre trago conteúdos quentíssimo. E me conta aqui nos comentários o que você achou, como que tá a sua energia masculina, se você tem problema com seu pai, se você precisa de ajuda, pode também comentar aqui, pode me chamar no direct lá no Instagram, que a gente sempre tá conversando e trazendo aí cada vez mais consciência sobre esse assunto, tá certo? Então, já me segue aqui se você ainda não tá me seguindo e beijinhos, até mais para o próximo episódio. Tchau, tchau.